E aqui no estudo de hoje, nós vamos ver Pedro aproveitando uma oportunidade, uma situação, e ele prega. Aqui, Lucas vai relatar a primeira mensagem da igreja, porque a igreja ela foi formada com esse derramamento do Espírito Santo. Os discípulos já tinham experimentado o Espírito Santo, já eram salvos, mas o derramamento do Espírito Santo formou a igreja. E ao longo do livro de Atos, qualquer ingrediente novo que entrasse para a igreja, por exemplo, nesse momento do derramamento do Espírito Santo só tinha judeu. Então ficou claro que a igreja era formada por judeus. Judeus tinham acesso à igreja. Só que será que samaritanos também vão poder entrar? Samaritanos eram inimigos. Então quando o evangelho chega aos samaritanos, a mesma experiência vai se repetir. E daí? Será que os discípulos de João Batista poderão também entrar? Quando os discípulos de João Batista recebem a palavra de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo, eles também vão experimentar a mesma experiência que aconteceu, para dar a ideia que eles também têm acesso dentro da igreja. Tudo bem. Então, judeus, não tem problema. Samaritanos, que é uma mistura de judeu com gentil, tudo bem. Discípulos de João Batista, poxa, eles estão ali bem pertinho, não tem problema. Mas e gentios? Será que os gentios, aqueles que não têm nada a ver com os judeus, também poderão fazer parte da igreja? Então Pedro vai ter uma experiência com Cornélio, um soldado romano, uma autoridade militar romana, e vai acontecer a mesma experiência para dar segurança para os apóstolos que a igreja, o evangelho da salvação é para todo mundo. Então Pedro vai experimentar, vai ter essa oportunidade aqui, diante daquilo que aconteceu. Eles começaram a falar em 16 idiomas, e as pessoas ficaram assustadas ouvindo aquilo. Alguns que não entendiam aqueles idiomas começaram a falar, eles estão bêbados. E Pedro explica isso, que aquilo era uma ilustração daquilo que Joel tinha profetizado. E Pedro não perde a oportunidade. Aquele cara covarde, aquele cara que queria fugir, mas ao mesmo tempo é impulsivo, vai usar de lógica, vai usar de inteligência, vai usar do poder que ele acabou de receber, que estava disponível para ele, e ele vai pregar uma mensagem fantástica. E Pedro vai deixar através dessa mensagem aqui o DNA, né, de uma mensagem bíblica, da mensagem que a igreja deve se preocupar. Hoje nós temos uma grande quantidade de conferencistas crentes e cristãos que estão espalhados para o mundo todo, pregando para o mundo todo, dando conferências para o mundo todo, ganhando muito dinheiro com isso. Mas quando você percebe aquilo que eles estão ensinando, somente ou é para satisfazer a curiosidade dos ouvidos, ou para satisfazer o coração mimizeiro das pessoas, o coração assim tristezinho das pessoas. E são mensagens que não tem nada a ver com a mensagem com que a igreja deve se ocupar. Em Atos 2:22, Pedro vai falar, e essa vai ser a mensagem que a igreja vai pregar em todo o livro de Atos, que Jesus ressuscitado é o Redentor da humanidade. Essa é a preocupação. É com isso que os apóstolos vão gastar energia. É com isso que eles vão evitar de se autopromover. Pessoas vão ficar empolgadas com eles. Eles vão fazer milagres, eles vão ser usados por Deus na realização de milagres, para provar que a mensagem deles era genuína e que vinha de Deus. Então, no capítulo 2, versículo 22, e esse é um versículo que talvez as nossas Bíblias não traduzem corretamente, mas Pedro começa a sua pregação. Ele chama aquele grupo. São judeus, então ele já começa sendo israelitas. Ele já tinha chamado a atenção do pessoal, ele já tinha explicado aquilo que estava acontecendo, mas agora, depois de explicar, ele dá uma outra chamada: israelitas. É como se fosse uma saudação, e espera aí, eu tenho algo muito importante para falar para vocês.
Ele fala: ouçam essas palavras, prestem atenção no que eu vou dizer. Olha aquele pescador bruto. Olha a capacidade, a inteligência. Ele está se parecendo aqui um grande pregador. É a primeira mensagem. Pedro tinha participado de alguns momentos de ir em duplas, de casa em casa, falar da chegada do reino. Mas pregar para uma multidão, e vocês vão ver a quantidade de pessoas que estão ouvindo Pedro pregar. Isso assusta. E Pedro começa dizendo: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres. O que é alguém aprovado? O que você entende por isso? Aceito. Então, Pedro está falando assim que Jesus foi aprovado por Deus. O que isso significa? Porque ele falou que Jesus foi aceito. Deixa eu ver se vocês concordam comigo. Aqui dá a ideia que Jesus nasceu, viveu a sua infância muito bonzinho, bem obediente aos seus pais, a Bíblia fala isso. E depois ele começou o ministério, e tudo que ele fez, ele usou de sabedoria, ele se tornou uma pessoa justa, reto, não errou em nada. Então Deus falou assim: legal, gostei, nota 10. É isso que dá essa ideia? É isso? Só que não é. Por isso que a nossa Bíblia, ao usar essa palavra, ela não está corretamente. A ideia aqui é que do momento em que Jesus se encarnou, até na concepção de Jesus, o que acontece lá? Quando Maria ficou grávida, ela ficou grávida do Espírito Santo. O que aconteceu? O anjo chegou a avisar a Maria e também a José que aquilo que estava acontecendo era obra de Deus e dali nasceria o Messias. Então essa palavra aprovada não é que Jesus fez coisas e Deus gostou. Essa palavra aprovada está a ideia de que Deus indicou, Deus apontou. É algo de fora dando a identidade. Ele é o Juninho, ele é o Ricardo. Então eles não precisam fazer alguma coisa para depois falar: está vendo, gente? Ele é o Juninho. Não, antes de fazer qualquer coisa, Deus indicou, Ele confirmou, Ele anunciou. Então, no momento da concepção, no nascimento, tem ali a atuação de Deus, através dos anjos, cantando, os magos sendo orientados de longe vir ali. É algo especial. Deus está agitando para que tudo aconteça, que a identidade de Jesus fique clara para as pessoas. É Deus indicando. No batismo, o que aconteceu? Abre-se os céus e o Pai diz: eis aí o meu filho amado em quem tenho prazer. É Deus indicando, é Deus apontando, confirmando, aprovando. Então não é Jesus fazendo alguma coisa. Isso é verdade também. Tudo que Jesus fez foi aprovado, foi aplaudido, glorificou a Deus. Mas a ideia aqui é que Jesus, aquele homem, em vários momentos da sua vida, Deus apontou para as pessoas: é ele que eu enviei, é esse o cara. É mesmo aquilo que João Batista fez, quando um monte de gente veio, Jesus trajando traje normal, no meio da multidão, cabelo meio igualzinho o povão lá, no meio do povo lá, todo mundo vindo, ninguém percebendo Jesus, tal. João Batista olha: tá vendo esse cara aí, ó, esse aí, ó, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Deus usando João Batista para confirmar, para provar, para indicar quem Jesus seria e quem Jesus era. Então é isso que o texto está falando. Na transfiguração, Jesus se resplandece. Moisés e Elias aparecem, 3 discípulos juntos lá. O que ele é? É um profeta? Ainda os discípulos não tinham muita convicção de que quem realmente Jesus é e o que aconteceria com ele. Então o céu se abre novamente e o Pai diz: eis aí o meu filho amado, a ele ouvi. Então a ideia é como se fossem os dedos de Deus apontando para Jesus. Ele! Então Pedro começa dizendo: olha, ouça essas palavras: Jesus de Nazaré foi indicado, foi confirmado por Deus dentro de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais.
que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Então tudo que Jesus fez foi a atuação de Deus para indicar para os homens quem Jesus era. Então Deus teve essa preocupação enquanto Jesus esteve aqui como homem, verdadeiramente homem, naturalmente homem, comeu, se entristeceu, chorou, se cansou, dormiu. Então, como ele viveu naturalmente e verdadeiramente como homem, na sua história terrena, Deus interferiu, usou ele, capacitou ele, fez milagres através dele, para provar para nós que ele é o escolhido, ele é o enviado de Deus. Então não é que Jesus fez uma vida, se esforçou, lutou para fazer tudo certinho e depois, pai, então agora o Senhor me aprova, tá? E Deus falou, legal, gostei. Não é isso. Isso é válido. Tudo que Jesus fez glorificou a Deus, Deus o aprovou, mas a ideia aqui é que Deus provou para nós, mostrou para nós quem Jesus Cristo era. Deus, antes que Jesus viesse, quer dizer, ele veio ao mundo já na concepção, mas antes que ele nascesse de Maria, lá no ventre, Deus já estava comunicando a nós que Jesus era o Messias, ele era enviado. Então a primeira preocupação de Pedro aqui, para os israelitas, é mostrar que Jesus não foi igual a Elias, que viveu uma vida legal e Deus mandou registrar, Elias foi legal, Moisés foi legal. Não. Deus indicou e provou para os homens, autorizou e identificou Jesus antes dele fazer qualquer coisa até como um homem aqui. Está tranquilo? Eu, de vez em quando, tenho dificuldade para explicar algumas coisas. Está tranquilo esse ponto para vocês? Essa preocupação de Pedro. Jesus é diferente de todos os homens. Ele é o enviado. Ele veio de Deus. Os homens nasceram aqui na terra, passaram a existir no momento da concepção. Não, Jesus é antes da concepção. E como viveu como homem, ele foi indicado por Deus que ele era aquele que viria morrer e ser o Redentor da humanidade. Em segundo lugar... Pastor, oi? eu achei uma outra versão aqui, tradução brasileira. Aqui está a versão da acreditou. A palavra em grego é a ideia de apontar. Eles usam essa palavra aí com um sentido... Acreditor é quase que bateu em cana, né? É homologar. Mas ela dá, todas as palavras dão a ideia que parece que é depois que Jesus fez as coisas que Deus foi lá e, legal, gostei. Mas Deus indicou, e as coisas que Jesus fez, o próprio Deus que fez, veja o texto, né? Foi aprovado por Deus dentro de vocês por milagres, maravilhas e sinais. Quer dizer, Jesus fez milagres, maravilhas e sinais. Que Deus fez. É Deus quem fez. Através do Espírito Santo, na pessoa de Jesus. Entre vocês, por intermédio dele. Quer dizer, Deus usou Jesus para identificar Jesus, que ele era enviado de Deus. Então é uma colaboração da Trindade. É Deus falando, é o Deus Pai falando, é eu nele, e ele em mim, e o Espírito Santo. Você lembra o que Jesus falou? Quem vê a mim vê o Pai. Então nós estamos nesse negócio aí. A minha versão aqui está apodeikini. Apontar para fora de si mesmo. Apontar para fora de si mesmo. É ele. Então não é Jesus fazendo, Deus falou, legal, gostei, legal. Não, é Deus, é aquela ideia do apontar o dedo. Ok, puxa, acho que eu consegui. Eu tenho dificuldade, mas pode brigar, olha, gostei, hoje está. Essa era a forma que Paulo dava os estudos, as pessoas participavam. De vez em quando uns dormiam, morriam, Paulo ia lá e recitava. Veja o versículo 23. Então a primeira coisa que Pedro fala é que Jesus foi provado, eles viram isso, eles passaram para a experiência. Em todo o tempo que eles estiveram com Jesus, vários momentos eles presenciaram Deus apontando através dos milagres. É Ele, é Ele, é Ele. É Ele. Então Deus dá
Olha os raios carne dele, ó, tá vendo? A identidade dele. Ele é Deus. Ele é homem, está entre vocês, mas também ele é o enviado, é o Messias. Versículo 23. Este homem, então novamente o que ele está falando, Jesus não foi um fantasminha, não foi um holograma, não. Este homem, ele viveu, ele é de Nazaré, ele teve uma história entre nós aqui. Este homem ele foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Uau! Ele está falando que o que aconteceu com Jesus, a história de Jesus, não foi um acidente. E que Jesus tinha ideais muito bonitos de fazer um grupo, de talvez fazer um exército e conquistar e derrotar os romanos, estabelecer o seu reino, e não deu certo. Então, tudo o que aconteceu, o momento exato da entrada de Jesus no mundo, as pessoas que seriam usadas para serem os pais de Jesus, os discípulos que ele ia, foi tudo pré-ordenado, pré-determinado. Isso é algo que dá um nó na nossa cabeça. Que na soberania de Deus, e juntou aqui a soberania com o pré-conhecimento, a onisciência aqui, Deus determinou detalhes. Isso dá um nó, porque a gente fala, puxa vida, então nós não somos responsáveis. Tudo que acontece, Deus quis ou Deus fez com que acontecesse daquele jeito. Então, quando a gente olha desse lado da soberania e do pré-conhecimento de Deus, parece que a gente fica assim, então, Faraó foi usado, não tem responsabilidade nenhuma. Judas traiu Jesus, então ele foi usado por Deus. Esse versículo junta duas coisas extremamente importantes. Primeiro, que Jesus não foi um acidente histórico. As coisas aconteceram de qualquer jeito. Se você estudar mais claro, mais assim, profundamente a vida de Jesus, tem momentos que ele recusa fazer algumas coisas. Ele tinha uma consciência, como homem, ele tinha uma consciência tão grande do propósito, da missão dele, que ele encaminhava para aquilo que estava preparado para ele. Várias vezes no livro de Marcos, Jesus Cristo fala assim, é necessário. E essas necessidades são de subir para Jerusalém e enfrentar o julgamento e ser morto. Tanto era a consciência daquilo que ele tinha como missão de Deus. E isso já estava pré-determinado, com o pré-conhecimento de Deus. Isso já estava profetizado. Já fazia parte da história passada de Deus. Inclusive, várias vezes, os profetas do Antigo Testamento, eles profetizam a respeito de Jesus que iria acontecer 700, 800 anos no futuro, como se fosse coisa do passado. Por exemplo, Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Quando isso vai acontecer? 700, 800 anos depois, mas Isaías já conta como se fosse passado. Então ele não fala assim, ele levará sobre si as nossas enfermidades. A profecia, o predeterminamento de Deus, não sei se existe essa palavra, mas a pré-ordenação de Deus é tão séria para Deus, que quando ele expressa isso para os homens, ele fala como se algo já estivesse acontecendo. Então Deus não está sujeito à história, ele faz com que a história cumpra aquilo que ele quer que aconteça. Só que quando nós vemos isso, nós falamos, então não temos responsabilidade nenhuma. Veja o que o próprio versículo fala. E vocês? Quem que são esses vocês aí? Aqueles israelitas, aqueles ouvintes de Pedro. E vocês? Com a ajuda de homens perversos, homens que não têm leis, os romanos, homens que não estão ligados ao povo de Deus, os gentios, aqueles que blasfemam de Deus, aqueles que insultam a Deus. Vocês, com a colaboração, com combinamento, também não sei se tem essa palavra, o mataram, pregando na cruz. Percebe o que Pedro está falando aqui? Já vimos que Pedro fala, Jesus não é um acidente na história, não é como Tiradentes, não é como esses homens que se levantam e tentam mudar a história. Não, Jesus não é isso.
Isso fazia parte do plano de Deus estava determinado. Mas ao mesmo tempo, Pedro acusa aquela multidão de que eles tinham, com a ajuda dos romanos, matado Jesus. Mas quem que matou Jesus? Foram os líderes judaicos. Pilatos, que poderia ter autoridade para livrar Jesus, mas por causa da pressão escapou e entregou Jesus para ser açoitado e depois crucificado. Então foi um grupinho muito pequenininho de pessoas. Caifás, Anás, talvez seriam os mais responsáveis, e talvez alguns ali que meio puxa saco dos dois, e mais Pilatos, mais Herodes também. Então, e os soldados que mataram Jesus. Mas Pedro está falando assim que vocês. E nós vamos descobrir no final dessa passagem que tinha mais de 1.500 pessoas, talvez o dobro, ouvindo Pedro. E Pedro falando, vocês mataram. Por que Pedro está falando isso? Porque Jesus, apesar de ele ter sido acusado pelos líderes judaicos e executado pelos soldados e autoridades romanas, ele foi para a cruz não porque essas pessoas tiveram um poder físico sobre eles, sobre Jesus, e ele não conseguiu escapar, e judiaram tanto dele que ele não teve forças, então conseguiram pregar ele na cruz e ele ficou lá. Não. Jesus foi na cruz porque ele sabia que era necessário ele ser pendurado no madeiro e ali atrair a todos para si. Ele tinha poder, com 2, 3 palavras, para desfazer toda aquela desgraça. Mas ele foi para a cruz por causa de mim. Se Pedro estivesse hoje aqui, ele falaria essas mesmas palavras para nós. Ele falaria, e vocês, com a ajuda daquele pessoal lá, mataram, pregando na cruz. Todos os homens, todas as mulheres estão incluídos aqui. Até aquelas pessoas antes de Jesus, desde Adão até a última pessoa a nascer, muitos anos depois dele que virão. Pedro está indicando a humanidade, mas também, não somente a humanidade como um grupo, a humanidade individualmente. Cada um de nós é responsável pela morte de Jesus. É culpado. É isso que Pedro está falando. É um propósito de Deus, mas nós temos a nossa responsabilidade. O que levou Jesus ali? Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. E ele deu a sua vida por causa do meu pecado, fazendo com que eu então fosse o culpado da sua morte, o responsável pela sua morte. Se eu não tivesse pecado, se a humanidade não tivesse pecado, ele não teria morrido, não seria necessário a vinda, a encarnação de Jesus e a morte dele na cruz. Então Pedro falando, nós somos responsáveis, vocês são responsáveis. E ele está apontando. Agora imagine você, um galileu, longe da sua terra, diante da multidão, numa festa, dizendo, vocês mataram a Jesus. Ele é louco, esse Pedro. Mas ele está capacitado pelo Espírito Santo. Ele tem ousadia, tem iluminação agora. Versículo 24. Mas Deus o ressuscitou. Vocês mataram, mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o recebesse. Como assim? Primeiro, Deus provou quem era Jesus. Nós somos responsáveis pela morte dele. Em terceiro lugar, Deus ressuscitou Jesus. Ele não ficou lá. Porque quando você mata alguém e você é culpado, bem, tudo bem, né? Agora eu tenho que seguir a minha vida com essa culpa no meu coração, que eu matei alguém. Mas se ele ressuscita, opa, estou com um problema sério. Tem alguns filmes de terror. Eu já, na minha adolescência, então não me lembro muito bem.
Mas tem vários nomes, os adolescentes gostavam desses filmes, assim, né? Que de repente jovens estão viajando, se divertindo, tomando uma cerveja no carro, de repente atropelam uma pessoa. E aí vê o cara assim, puxa, e agora, como nós fazemos tal? Aí acabam dando uma garantida, fazendo alguma coisa com essa pessoa, de que realmente ele está morto. E aí chegam, então, de repente, num hotel, deixam lá, jogam a pessoa fora da escada, aí chegam no hotel e daqui a pouco o cara que morreu, mas não tinha morrido, começa a perseguir, e aí é o massacre da terra elétrica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sexta-feira 13. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, acho que todo mundo já assistiu esses filmes, né, esses nomes. Normalmente é assim, é o terror de alguém que você quase matou e agora ela está punindo vocês, punindo esse jovem. Então imagine aqui, alguém que você fez, tem muitas pessoas que convivem com essas culpas, né? Pelo menos falam, bem, o cara morreu, está morto, enterrado, então eu vou conviver com essa culpa, mas aí eu tomo uma cervejinha, alguma coisa, aí eu me livro desse pensamento ruim e bola para frente. Agora, se eu fiz tanto, se Deus provou que ele era Messias, e eu matei, e ele ressuscitou, eu estou frito. Então Pedro está falando, ele venceu a morte, Jesus venceu a morte, porque era impossível que a morte segurasse ele. Então essa era a mensagem da igreja. Deus aprovou, Deus indicou Jesus, nós somos responsáveis pela morte dele, e Deus pré-ordenou, não foi um acidente a morte dele, e ele venceu a morte, ele não ficou na morte. Vamos lá, continuando. Versículo 25. Aí Pedro então vai dar um show de bola aqui. Ele vai usar as escrituras para provar aquilo que ele está falando, que aquilo que ele está falando não é novidade, é de conhecimento das pessoas. Só que até aquele momento, o conhecimento que as pessoas tinham das escrituras era um pouco assim, meio nebuloso, porque até aquele momento eles pensavam que as palavras de Davi, que Davi tinha falado, era referente ao próprio Davi, só que em alguns detalhes não faziam sentido, e Pedro vai explicar por que não fazia sentido, e agora com Jesus fazem grande sentido. Veja o que Pedro fala, versículo 25, a respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim. As pessoas até a época de Jesus pensavam que Davi estava falando dele mesmo, que Davi tinha uma comunhão, tinha um bate-papo tão legal com Deus, e que em todo momento que ele ia orar, então é como se ele estivesse vendo a Deus diante dele a qualquer momento, por causa da íntima comunhão que Davi tinha com Deus. Agora Pedro vai falar que não é Davi que está falando essa palavra, Davi está sendo usado como profeta, ele está falando como se o Messias estivesse falando. Então essas palavras que Davi escreveu não são a respeito de Davi, é como se o Messias estivesse falando essas palavras. Então o Messias está dizendo, Jesus está dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim. É claro, Jesus não passou a existir no momento em que Maria teve a concepção. Antes da concepção, antes da encarnação de Jesus, Jesus sempre estava com Deus, pois ele era Deus, estava ao lado de Deus, e ele sempre, a ideia de sempre, é sempre, não tem outro significado, não é a partir de um momento Deus me criou e aí eu estive para sempre com ele, não, sempre, sem início e sem fim. Então Davi, e as pessoas não percebiam isso, não entendiam isso, é que Davi está falando que o Messias que viria está declarando que também é Deus. Olha só, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, Jesus, o Messias, está falando na boca de Davi lá atrás. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então Davi no passado estava falando palavras que o Messias falou, e a segurança que o Messias tinha, mesmo ele se encarnando, mesmo ele como que chama a palavra lá do Filipenses? Deixando de, não usurpou, né? Mas tem uma, é o kenosis, né? Mas
sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Isto é, Jesus como homem, ele abriu mão dos atributos de Deus temporários além da criação, e ele viveu não como um super-homem, mas como um homem normal, mesmo sendo Deus. É difícil entender esse mistério. Então Jesus, nessa condição de homem normal, ele está falando lá na época, já para Davi, que ele viveria uma vida tranquila, que mesmo que fosse terrível ter que enfrentar a morte, mas ele enfrentaria a morte, porque ele sabia que o Pai, que o ama, nunca deixaria o seu corpo enfrentar decomposição. E não somente decomposição, quando estudamos João, nós vimos que Deus não deixou Jesus, o corpo de Jesus, ser humilhado ao ponto de ser jogado numa vala. E Deus moveu homens para que enterrasse Jesus num túmulo de pessoas ricas como um rei, tivesse todos os rituais como se fosse um rei. E o corpo não chegou, sofreu humilhações, mas não enfrentou a decomposição. 3 dias depois foi ressuscitado. Versículo 28. Tu me fizeste conhecer os caminhos da minha vida e me encherás de alegria na tua presença. Então Jesus está falando aquilo que Isaías vai escrever depois, que aquilo que Jesus vai passar, que o corpo dele vai chegar ao ponto de quase enfrentar a decomposição, mas Deus não vai deixar. E o fruto do ministério dele, de ele ter que enfrentar aquilo que ele passará, Jesus está falando na boca de Davi, que Deus vai fazer ele conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Os frutos da missão tão terrível que Jesus enfrentou traz muita alegria para Jesus. E essa alegria sou eu e você. A alegria de Jesus é saber que a morte dele trouxe salvação para muita gente. Eu não estou preocupado se no nosso salão aqui tem ar-condicionado, tem cadeira estofada, isso, aquilo. De vez em quando a gente vê uns vídeos de irmãos lá na África que tem uns banquinhos de madeira, no sol, então de pé, porque eles não têm nem onde sentar. Mas ali tem vidas que foram resgatadas pela morte de Jesus. Essa é a alegria que Jesus Cristo fala que o Pai vai presentear ele. Então, em terceiro lugar aqui, Jesus mostra, Pedro está falando, essa é a mensagem da igreja, que nós temos que pregar, que Jesus é plenamente homem, é plenamente Deus. Ele foi apresentado para nós como o Messias por Deus, nós somos responsáveis, ele é homem e ele também é plenamente Deus. Não é 10%. Não é um cara que tinha uma concepção melhor que nós de quem Deus é. Não, ele é o próprio Deus encarnado. Esse é um dos grandes mistérios do cristianismo. Como um homem, Jesus, plenamente homem, pôde também ser plenamente Deus. É o único ser do universo que tem essas duas naturezas. Versículo 29, Pedro continua ainda a usar a profecia de Davi. Você sabia que Davi era profeta? Quem não sabia que Davi era profeta? Não sabia? Quem que é o maior profeta messiânico? Qual é o maior profeta no Antigo Testamento que fala a respeito de Jesus? Davi. Por incrível que pareça. As profecias mais detalhadas a respeito de Jesus saíram da boca de Davi. Atenção, a Sabi que está dando café, está dando vestido. Obrigado, Sabi. Bem-vindo, Sabi. Veja que Davi continua, Pedro e Pedro estão falando as mesmas coisas aqui. Irmãos, aí, olha só que Pedro, carinhosamente, respeitosamente, israelitas, agora ele vai falar, irmãos, ele está chamando o povo, ele está apelando para esse pessoal. Posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Aqui, Pedro vai resolver o problema, porque as pessoas pensavam que Davi tinha falado isso. Só que havia uma certa confusão, porque no texto lá no versículo 27, Davi tinha falado, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra de decomposição. Espera aí, enquanto Davi falou enquanto estava vivo, tudo bem,
Então Deus não vai deixar isso. Só que Davi morreu, e olha só o que Pedro fala. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. O que Pedro está falando? Davi viveu, morreu, foi sepultado, e o seu corpo sofreu decomposição. Só restam alguns ossos e o cabelo dele, talvez. Então, o corpo de Davi, o que Davi falou, não é sobre ele, é sobre outra pessoa. E olha o que Pedro fala aqui. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Deus, em Samuel 7, 1 Samuel 7, fala para Davi que depois dele ia trazer alguém que iria ser rei perpetuamente. Um descendente de Davi seria rei da nação de Israel para sempre. Só que depois dele veio Salomão. E Salomão, por causa da sua situação, dividiu o reino. Então houve dois reis, duas linhagens, dois reinos, já se dividiram depois de Salomão. E esses reinos se destruíram. E nunca mais houve rei na nação de Israel. Mas Jesus será esse rei. Então Pedro está falando assim, aquilo que vocês acharam que essa profecia de Davi é inválida, não tem valor nenhum, em Jesus se cumpre a promessa de Deus. E Jesus é aquilo que Deus prometeu para Davi. Um descendente dele governaria, seria rei para sempre na nação de Israel. Nenhum descendente físico de Davi conseguiria governar para sempre, porque um dia morreria. Mas Jesus não. Jesus vai poder fazer isso. Então, aquilo que Deus prometeu para Davi vai se cumprir literalmente. E Jesus é esse. Então, veja só que continua aqui. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Então, Davi não tinha errado na sua profecia. Ele estava exatamente certo naquilo que ele escreveu. Era difícil entender como aquilo poderia ser. Como que um rei, um descendente de Davi poderia reinar para sempre? Como que Davi seria morto e não sofreria decomposição se ele e o túmulo dele está ali? Então, essa profecia não teve valor. Davi errou, Davi é um falso profeta. E Pedro fala, ele não é um falso profeta. Jesus cumpriu essa profecia. Ele vai reinar. Ele vai trazer o reino para a nação de Israel. Um reino que vocês já perderam a esperança. Vocês se lembram de tudo aquilo que Jesus pregava, tantos discípulos com as pessoas? Então, é agora que você vai estabelecer o reino? Jesus veio para estabelecer o reino, só que tem toda a história e eventos ainda para ser cumprido. Então, Jesus reinará. Jesus foi indicado por Deus, nós somos responsáveis pela sua morte. Ele é plenamente Deus e ele venceu a morte e ele vai reinar. A ideia de reinar é que ele vai voltar. Versículo 32. Deus ressuscitou esse Jesus. E todos nós somos testemunhas desse fato. Pedro está falando, Deus ressuscitou ele. E nós vimos. Foi comprovado. Tem aqui Tomé, ele tocou nele. Tem as mulheres ali, elas viram. Nós falamos, fizemos um piquenique com ele, lá na Galileia. Nós somos testemunhas, nós somos mártires. Morreremos por esse fato. Nós daremos a vida por essa verdade. Essa é a ideia de ser testemunha. E ele está exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Isso que aconteceu foi dado por Jesus ressuscitado. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo e trouxe isso para nós. Ele tinha prometido isso. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor. Isso é o pai falou para o filho. Então, dois senhores aqui. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Em Salmo 110 está essa profecia de Davi. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor em Cristo. Então Deus
Jesus vai reinar. E no início e quando ele voltar, para ele inaugurar o seu reino, antes de inaugurar o seu reino, ele vai julgar os seus inimigos. Quem que são os inimigos de Jesus? Todos nós. Porque no segundo ponto, Pedro fala assim: nós matamos ele. Nós pregamos ele na cruz. Mesmo que nós não estivéssemos vivos lá, o nosso pecado causou aquela morte. Então Pedro está falando, além de Jesus vir e reinar, para implantar o reino, ele terá que julgar, e os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Ele esmagará não somente os inimigos angelicais, que incluem Satanás, os demônios, os anjos caídos, mas também a humanidade que se rebelou. Todos nós matamos, mas a humanidade que não se arrependeu e ainda se coloca rebelde contra Deus, ainda está numa condição de inimizade contra Deus. E contra Deus, enquanto a pessoa está em inimizade, a ira de Deus está sobre essa pessoa. E o fato de a pessoa não estar sendo destruída agora é por causa da longanimidade, mas um dia todos vão prestar contas, todos vão comparecer diante de Deus. Agora, alguém que foi morto e alguém que ressuscitou, e vamos encontrar com ele. E não vai ser numa sexta-feira 13. O que as pessoas ouviram na mensagem de Pedro? A mensagem de vitória. É um fato sério. Pedro fala que Jesus ressuscitado é o Redentor. Ele fala que Deus confirmou Jesus, nós somos responsáveis pela morte de Jesus, Jesus venceu a morte, Jesus é plenamente Deus, Jesus reinará e Jesus julgará seus inimigos. Legal. Você pode falar para mim: gostei, interessante essa mensagem, interessante, 6 pontos. Mas para aquelas pessoas não foi interessante. Veja a reação diante dessa verdade das pessoas. Versículo 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Entende o que aconteceu aqui? Eles ouviram a mensagem, eles entenderam a mensagem, eles perceberam o problema sério em que estavam. Algumas vezes na nossa vida nós enfrentamos situações terríveis. Nós estamos vivendo por causa de situação econômica, situação de saúde, nós damos de frente com alguns problemas. E agora, o que eu vou fazer? Não tem saída, não tem escapatória. O que eu faço? Eu não tenho recursos, eu não tenho mais energia, não tem ninguém que possa me socorrer. Então nós, aqueles que ainda têm cabelo, podem duchar um pouco, arrancar um pouco seus cabelos. E vivemos dias assim terríveis, escuros. Situação difícil demais. É esse sentimento que as pessoas estão tendo aqui. Elas estão sentindo como se... Sabe aqueles estiletes? Vocês chamam estiletes aqui? Aquilo que você corta papel assim. A lâmina é tão fininha. É como se pegasse aquele estilete e fizesse cortinhos finos no coração. Alguém já passou por situação que parece que o coração está sendo rasgado? É uma sensação, parece que ele bate, mas não bate, ele acelera, mas é uma dor muscular no coração. É isso que as pessoas estão passando aqui. Elas entram em desespero. Essas palavras aqui são extremamente desesperadoras. Elas entenderam, elas reagiram corretamente. Eles dão cada palavra de Pedro, a explicação da profecia de Davi. Agora eles entenderam. Aquilo é importante. Se eles são responsáveis, se Jesus venceu a morte, se Deus confirmou Jesus, se Ele vai julgar os inimigos, eu sou inimigo, e o que eu vou fazer então? Quem que pode me socorrer? Nem o Chapolin Colorado pode. A situação aqui é terrível. É um problema sério. Pedro ajuda eles.
versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês, não é um pela família, mas é cada um, tem que ser uma coisa pessoal. Cada um de vocês seja batizado em nome da Ágata. Desculpa. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. E longe aqui inclui Japão, Brasil, tudo. Uau! Eles estavam pensando que teriam que vender todos os bens e dar no templo. Eles estavam pensando que talvez teriam que fazer uma caminhada de 400 a 700 quilômetros de Santiago de Compostela, para daí ter os seus pecados perdoados. Eles estavam pensando que talvez teriam que fazer algum ritual que custasse muito caro, vender todos os seus bens, porque a tragédia era tão grande, era impossível eles resolverem esse problema. Eles estavam desesperados. E Pedro vem com uma proposta: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e ainda mais, vocês receberão o Espírito Santo. Só isso? Não precisa fazer mais alguma coisa? E não somente isso. Isso que vocês vão experimentar é para vocês, e é para os seus filhos, e para a gente que está longe, e para aqueles que no futuro Deus ainda chamar. Isso significa o quê? Graça, misericórdia. E nós, como seres humanos tão egoístas, tão orgulhosos, podemos até sentir a culpa, mas nós falamos: eu não quero graça, eu quero. E Pedro fala: você não vai fazer isso. Quando Pedro fala arrependa-se aqui, a ideia não é ter um sentimento triste e ficar lá chorando. A ideia é: mude a sua mente. Você achava que você não tinha culpa, agora você entendeu que tem culpa. A fé já aconteceu. Só o fato deles se sentirem aflitos significa que a palavra foi recebida, eles acreditaram naquela mensagem. Eles depositaram fé, eles não sabiam como resolver. Então a fé aqui vai levar eles a sentirem, a experimentar a salvação. Então esse arrependam-se, mudem, passem a confiar, a crer em Cristo. Não confiem mais em vocês, não confiem que o fato de vocês virem em todas as festas aqui em Israel, o fato de vocês sacrificarem os cordeiros, o fato de vocês darem os dízimos de tudo aquilo que a lei exige, isso não traz salvação para vocês. Vocês continuam sendo inimigos de Deus, mas a única solução é em Jesus Cristo. Então mudem as suas mentes, tirem isso, mesmo que sejam coisas boas. O fato de vocês serem bons pais, o fato de vocês serem bons empregados, isso não paga a dívida, isso não elimina a inimizade que vocês têm com Deus, a não ser. Então mude essa ideia, deixe de confiar em si mesmo, agora confie em Cristo, e demonstre exteriormente que vocês têm um compromisso com Cristo através do batismo. O batismo não vai salvar, mas você vai demonstrar publicamente que você entendeu aquela mensagem, e você vai exemplificar que: olha, eu morri com Cristo, agora nasci para uma nova vida, a minha velha vida acabou, agora tem uma nova vida com Cristo. Então o batismo não traz nada para você a não ser um banho. Então muitas pessoas que são salvas são batizados, mas muitos que são batizados, nem todos são salvos. Por quê? Não entenderam, estão praticando somente o ritual. E no momento que vocês creem, vocês serão selados pelo Espírito Santo. Vocês terão uma garantia de que vocês são filhos de Deus. No momento em que houver fé, e aqui é tudo um pacote só. O fato da pessoa crer em Jesus já é a atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo já reconciliando você com Deus, mudando a sua mente, dando entendimento, dando iluminação, agindo na sua mente, para que você entenda e consiga reagir com arrependimento, mudando tudo, e vontade de ser batizado, e agora você vai ser capacitado com dons para servir a comunidade,
E você vai ser capacitado para ter uma nova vida, para demonstrar através dos frutos do Espírito Santo que agora você não tem mais nada a ver com aquela sua vida. Não importa que tipo de vida você tem, agora você vai demonstrar uma nova vida. Mas isso é capacitação, é o benefício do Espírito Santo na sua vida. Haverá uma mudança por causa da graça. E tudo isso daqui de graça. Dá uma olhada o que Paulo, depois mais para frente, vai organizar melhor o pensamento cristão. Ele escreveu em Efésios 2, versículo 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, nós não produzimos isso. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é exclusivamente de graça. Nós estávamos numa situação terrível, parecia que não tinha, e realmente não tinha jeito de resolver. E Deus sabia disso. Se tivesse alguma outra solução para nós resolvermos a nossa inimizade com Deus, Deus indicaria para nós: olha, faz isso, faz aquilo. Mas não há. E foi necessária a vinda de Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, para que esse problema fosse resolvido. E Deus só exige a fé, porque é de graça. E nós em nenhum momento vamos poder nos gloriar, porque não existe nenhuma glória em receber a salvação, receber a solução desse grave problema, de sermos transformados de inimigos agora para amigos e irmãos de Jesus Cristo. Vamos no próximo slide, só vai para endurece o coração. Pedro, diante disso, ele pregou, algumas pessoas entenderam, ficaram aflitas com o seu coração, mas alguns ficaram só olhando, alguns chorando, alguns... O que faremos, irmãos? Viu só? Está acontecendo. Então Pedro ainda se esforçou com isso. Versículo 40: com muitas outras palavras os advertia e insistia com ele: salvem-se dessa geração corrompida, desse mundo corrompido. O que Pedro está falando aqui? Pedro está falando: nós somos tão apegados às coisas que tem no mundo, a essa vida, a nossa casa, ao nosso carro, ao nosso emprego, a nossa existência, aos nossos filhos, aos nossos parentes, a essas coisas. Então nós estamos tão concentrados, depositamos tanta energia nessas coisas, que é legal, muitas coisas são úteis para a nossa sobrevivência, mas salvem-se, escapem disso, desapeguem disso, salvem de vocês mesmos, abandonem a si mesmo. O próprio Jesus falou assim, que aquele que não negar a si mesmo, é essa a ideia, é abrir mão de si mesmo para obter a salvação. Versículo 41: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3 pessoas. Acho que é 3 mil, não é possível. Dá uma conferida na Bíblia, vocês sabem? 3 mil? Certeza? Quantas pessoas estavam lá no Senado? 120 pessoas. Pedro pregou essa mensagem, 3 mil pessoas se converteram. Quantas pessoas tinham ali no dia da festa? Muita gente. Muito mais do que 1.500. Pelo menos de 3 mil pessoas. Talvez 3.001 no mínimo. Porque a ideia é que os que aceitaram, da ideia é que muitos, alguém não aceitou. Alguém olhou para essa mensagem que Pedro pegou, dizendo que Jesus foi indicado por Deus, que nós somos responsáveis, que Ele ressuscitou, que Ele reinará, que Ele julgará os seus inimigos. Alguém ouviu essa mensagem e desprezou essa mensagem. Não é verdade. Pedro está falando coisa que não tem nada a ver. Ele não está usando direito a profecia de Davi. Essa mensagem de Davi, e Davi também errou. Alguma explicação
além dessas pessoas, de 3.000 pessoas, ficaram com o coração endurecido. É triste, mas isso acontece. Diante da verdade, diante de uma situação desesperadora, de que a qualquer momento Jesus pode voltar e vai julgar o seu inimigo, a pessoa prefere ficar no estado de ser inimigo de Deus. Não quer resolver o seu problema. Se tivesse que pagar muito caro, se tivesse que transformar a sua vida para pior, ainda haveria lógica. Ainda a pessoa podia calcular e pensar, vai ser muito difícil para mim. Mas não é. É deixar de ser inimigo para ser amigo. É passar a ter o Espírito Santo. É passar a servir uma comunidade só com bondade. É ter paz. É dormir tranquilo. Que agora o seu grande problema está resolvido. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve uma acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Quantas pessoas tem aqui hoje? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Tá, tem 18 pessoas. Era mais ou menos como se domingo que vem tivesse umas 500 pessoas. Vocês têm ideia do que aconteceu com a igreja? E pessoas, não como nós. Essas 3.000 pessoas vão começar a congregar, mas começaram a congregar, já viram crente novo, recém-convertido? Eles não davam sossego para Pedro. Pedro, me explica mais o que Jesus ensinou e o que mais que aconteceu. Sabe, aquele apetite para conhecer Jesus. Que grande problema essas 120 pessoas começaram a ter a partir do próximo dia. E a gente vai descobrir que o próximo dia não foi um grande problema. Hoje nós vimos qual é a mensagem da igreja que deve ser pregada. Se você quiser falar para alguém fala, me fale sobre a sua religião. É isso aqui, fala isso. E domingo que vem nós vamos ver como que essas 120 pessoas, mais 3.000 pessoas, começaram a viver. Como que se tornou o estilo de vida deles. Vai demonstrar para nós algumas ideias de como nós podemos viver essa nova vida. Agora, não mais como inimigos de Deus, mas como amigos de Deus. Como uma comunidade de pessoas que aguardam a bendita esperança de Deus, que é a sua vinda, a vinda de Jesus Cristo, onde Ele vai julgar os inimigos dele e vai implantar o seu reino. Nós vamos descobrir no ano que vem, então, como era o espírito dessa vida. E aí a gente vai perceber que a gente já vive isso. Talvez em algumas áreas a gente pode até melhorar. Mas nós vamos perceber que muitas coisas nós já estamos vivendo. E que bom que estamos vivendo. A nossa luta, então, como igreja, é que a mensagem da nossa igreja, qualquer estudo, pequenos grupos, e qualquer mensagem seja pregada aqui no culto da igreja, esses princípios que nós vemos em Pedro sempre sejam pregados de acordo com esses princípios. Nenhum desses princípios seja contrariado. Em nenhum momento nós podemos, se alguém aqui na igreja dizer, não, Jesus Cristo foi um acidente histórico, foi um mártir, então essa mensagem terá que ser rejeitada. Quando alguma mensagem aqui na igreja dizer assim, não, o homem é bom, nós somos preciosos aos olhos de Deus, nós não somos totalmente pecadores, a salvação é pelas obras, então essa mensagem deve ser rejeitada. Quando alguma mensagem disser que Cristo não vai voltar, não vai reinar, e o homem sem Deus não é inimigo de Deus, essa mensagem deve ser rejeitada. Então que a mensagem que Pedro pregou aqui possa ser o indicador se nós estamos caminhando bem para o cristianismo ou não, se estamos sendo fiéis a Deus ou não. Amém?